Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês, aqueles que vão assistir, aqueles que só depois é que vão ter acesso ao vídeo. Sejam todos bem-vindos. Faz dias que a gente não interage aqui ao vivo e já faz mais de uma semana que eu venho meditando. O Espírito Santo de Deus, ele me despertou para poder meditar no livro de Jonas, do profeta Jonas. E nós vamos começar uma série de meditações no livro de Jonas. O livro de Jonas, ele fica depois do livro de Amós, fica antes do livro de Naum, bem no finalzinho do Antigo Testamento. E eu quero convidar você a abrir nesse livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Nós vamos começar pelo capítulo 1. E eu não sei em quantos vídeos vai dar esse estudo sobre o livro de Jonas, essas reflexões, mas vamos seguir o direcionamento de Deus, né, para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus, ele quer conversar conosco. Deus, ele despertou esse desejo no meu coração, porque a igreja do Senhor da atualidade, ela está agindo justamente como Jonas. Foi o que Deus falou para mim numa madrugada dessas. Deus falou assim para mim que a igreja dele está agindo como Jonas. Paz de Deus abençoe, minha amada. Compartilha aí com outras pessoas, tá bom? Enquanto isso a gente vai conversando aqui. E Deus, ele me despertou fortemente numa madrugada dessas da semana passada, falando comigo que a igreja do Senhor, ela está igualzinha ao profeta Jonas. A maioria das pessoas que compõem a igreja dele está nessa situação, né? E aí, numa madrugada só, eu tive que meditar nos 4 capítulos do profeta Jonas. E desde então, o Espírito Santo, ele tem batido na mesma tecla, desde a semana passada, a respeito de algumas reflexões no livro de Jonas. E eu creio que Deus quer conversar conosco nessa tarde. Eu só vou ler o primeiro vídeo, esse primeiro encontro nosso aqui, estudando a respeito do livro de Jonas. Eu não preparei nada. A única coisa que eu tenho aqui ao meu redor, na minha frente, é a Bíblia. Tem uma harpa aqui do lado que eu estou fazendo uso, onde eu estou congregando. E a revista da Escola Bíblica que eu estava lendo fala sobre missões transculturais, né? Ou seja, missões que ultrapassam as fronteiras da nossa nação. E o profeta Jonas, ele foi escolhido, assim como a igreja do Senhor, ele foi escolhido para poder levar a mensagem de Deus para nações gentílicas, uma nação que não servia ao Deus de Israel, que não servia ao Deus dele, ao Deus de Jonas. Deus chama Jonas e ele chama para fazer uma missão que não era para qualquer um, né? Nínive é a capital da Síria. E era um povo que se levantava sempre contra os profetas do Senhor. E muitos não entendem o porquê da fuga de Jonas. E nós sabemos que Jonas já era profeta. Foi chamado da parte de Deus. E aí Deus, o livro aqui, o capítulo 1, já começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E aí Deus já chamou a minha atenção para esse filho de Amitai. Né? Nós sabemos que nós temos uma identidade. O meu pai se chamava Manuel Gaspar, minha mãe, Ana. Então, cada um de nós que assistíamos esse vídeo, que assistíamos essa palavra de reflexão, tem um pai, tem uma mãe, tem uma identidade, né? Tem uma identidade. Mas, espiritualmente, nós somos filhos do mesmo pai. Temos a mesma identidade. E profeta de Deus tem que saber a identidade que ele carrega, que ele tem. Nós não somos filhos de qualquer Deus, Deus pagão. Nós somos filhos do Deus que criou os céus e a terra, né? E não importa o que as pessoas dizem da sua identidade. Se você tem convicção de quem é você diante do teu Pai, que é Deus, você sabe que você anda de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade daquele que te chamou. Não interessa o que fulano fala, o que Beltrano pensa, o julgamento que eles te fazem ao olhar para você. Isso não importa. Você vai ter que prestar contas para o Criador dos céus e da terra. E às vezes Satanás, ele usa pessoas
para tocar na nossa identidade, sabe para quê? Para poder nos tirar do foco principal, que é adorar a Deus e que é servi-lo com inteireza de coração. Por que eu digo servi-lo com inteireza de coração? Porque quem está preocupado com o que os outros ficam falando da sua aparência, do seu jeito de ser, Deus fez cada um com um jeito de ser e ninguém muda isso, a não ser o próprio Deus, por intermédio do seu Santo Espírito e da sua palavra. E eu não vou esperar a perfeição do Todo-Poderoso na minha vida para poder fazer a obra do Senhor. Nós estamos num processo de santificação. Santificação é progressiva, não é automática, não é instantânea. E aí nós vamos observar que Jonas ele era filho de Amitai. Nós não somos filhos de Amitai, nós somos filhos de Deus. É a nossa identidade como profeta do Senhor, como sacerdócio do Altíssimo. A igreja é considerada sacerdote do Deus Altíssimo. Então, não se preocupe com o que os outros falam, deixa de falar, porque tem gente do mesmo jeito que tem gente a serviço do reino de Deus, tem gente a serviço do reino das trevas. E pasme vocês, às vezes é dentro do meio do povo de Deus, porque no meio da igreja tem o trigo e tem o joio. E Deus não vai arrancar o joio agora, Deus não quer que a gente faça isso. Por quê? Porque se eu for arrancar uma planta que está enraizada junto com a outra, eu corro o risco de arrancar a outra que não é para arrancar. Eu corro o risco de mexer com as estruturas daquela outra plantinha que é para permanecer. Então, qual é a ordem da parte de Deus? Deixa crescer junto. Na colheita, eu vou saber. Quando eu digo eu, não é eu, Luciete, é Deus, por intermédio da sua palavra, ele diz isso. Deixa o trigo e o joio crescer junto. Na época da colheita, eu vou saber aonde armazenar o trigo e eu vou saber aonde armazenar o joio. Então, quem quiser falar mal da tua identidade hoje, fale. Quem quiser denegrir a tua imagem sem você ter a imagem denegrida, problema de quem está fazendo isso, problema desse joio. Deus, na hora certa, ele vai saber onde colocar o trigo e ele vai saber onde colocar o joio. Mas isso é trabalho para o nosso Deus, não é trabalho para a pastora Lu, para a irmã Lu, não é trabalho para mim, não é trabalho para a Di, que está aqui, né, para a irmã Marina, não é para a Pati, não. É trabalho para o próprio Deus fazer, executar. Então, a nossa parte, eu estou no meu foco, meu alvo é Cristo, eu estou olhando para Ele, eu vou continuar fazendo a obra de Deus e dos linguarudos, Deus cuida. Dos fofoqueiros, Deus cuida. Dos caluniadores, Deus cuida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouve o que a gente não ouve, Ele vê o que a gente não vê. Ele sonda até com que intenção é que fazem isso. Sabe? A única oração que eu aconselho vocês a fazerem, que a gente pode fazer é, como eu faço. Senhor, dê ocupação para quem está desocupado. Dê ocupação para as línguas de gravata. Senhor, dê ocupação para os fofoqueiros e caluniadores. Arruma a ocupação para a vida deles, para eles se ocuparem com a vida deles e esquecer um pouco da minha vida ou da vida do meu irmão que está andando com integridade na tua presença, Senhor. Essa é a única oração que eu faço para esse tipo de gente que mexe com a nossa identidade diante do Senhor. Então, esse é o conselho que eu tenho da parte de Deus, baseado aqui no comecinho do capítulo 1 de Jonas, que o Senhor me trouxe para poder vamos dizer assim, incomodou, um incômodo bom da parte de Deus para a gente refletir a respeito do profeta Jonas. Então, eu só estou lembrando que a gente tem uma identidade, que a nossa identidade vem do céu, o nosso aperfeiçoamento do nosso ser diante do Senhor pertence a Ele, não pertence a ser humano nenhum aqui na terra. A gente observa que Deus ele chama Abraão para um grande projeto de Deus, para cumprir um propósito de Deus na terra, e ele diz para Abraão, quando Abraão estava meio que deixando a desejar, Deus chega para Abraão e diz, ande na minha presença. E, esse E é um complemento, e ser perfeito. O que nos faz ser perfeito é a presença de Deus. É a presença de Deus. Gente, eu não coloquei essa garrafa com água aqui não, mas meu esposo deixou aqui. E eu esqueci de trazer água para beber. Isso foi muito bom, porque eu não deixei vocês aqui sozinhos para ir pegar água. Mas nós vemos que Deus ele diz para Abraão assim, ande na minha presença. E como consequência de andar na presença de Deus, seja perfeito. Então é a presença de Deus que nos faz, sabe, nos converter dia após dia. É a presença de Deus que nos faz nos aperfeiçoar dia após dia na presença do Senhor.
Se a gente fosse perfeito, não estaria mais na terra. O Senhor Jesus não ia nos deixar aqui para nos contaminar com as corrupções mundanas. Ele já teria nos levado. Mas o Senhor, se Ele ainda está conosco aqui na terra, é porque Ele tem um propósito para nossas vidas. Ele tem um projeto, Ele tem projeto a cumprir aqui na terra, e Ele vai nos usar na sua presença. Ao mesmo tempo que Ele vai nos usando, nós vamos andando na presença dEle e nós vamos sendo aperfeiçoados. E o certo é que Jonas já era profeta, era filho de Amitai, tinha uma identidade de profeta, tinha uma identidade como ser humano na terra também. E a primeira ordem da parte de Deus foi: levanta-te. Deus não iria mandar Jonas se levantar se ele já estivesse de prontidão. Então, nessa tarde, Deus está convocando algumas pessoas que está assistindo e que irá assistir para se levantar da posição de conforto que está, sabe? Se posicionar. Deus não fala com gente deitado. Deus não fala com gente sentado. Deus não dá tarefa para quem está em zona de conforto. A primeira coisa que Ele faz é: levanta-te. Se coloca de pé, porque eu quero falar contigo. E aí Ele pede Jonas para levantar, e em seguida Ele já dá a ordem. Ele diz: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ou seja, quando uma cidade, quando um povo, quando uma nação provoca a ira de Deus por meio da sua malícia, por meio da sua corrupção, a Bíblia diz que cheira mal diante de Deus, diante das narinas de Deus. O pecado cheira mal. E a nação de Nínive, a corrupção estava tão grande como está no Brasil, na nossa nação e em muitas nações por aí, que Deus, Ele convoca Jonas e Ele diz: levanta-te. Ou seja, eu não te levantei como profeta para tu ficar sentado pensando na morte da bezerra, pensando nos teus problemas do dia a dia, pensando nos infortúnios. Eu te levantei para poder você fazer a minha obra, para você ser boca minha na terra. E aí a gente vê que Jonas, ele se levantou, realmente ele se levantou. Mas daí em seguida diz que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Quando Deus, ele nos levanta como profeta, Ele não nos levanta para fugir da sua presença, até porque não tem como fugir da presença de Deus. O salmista, no Salmo 139, Pati, ele diz assim, que ainda que a gente descer para as profundezas do oceano, como Jonas desceu, ainda que a gente tentar fugir da presença do Senhor, se a gente subir até os altos céus, ali o Senhor está. Se a gente descer para os abismos, ali o Senhor está. E a Bíblia diz no Salmo 139 que ainda que eu fizer a minha cama, sabe, nas profundezas, a mão do Senhor vai me alcançar ali, porque ninguém consegue fugir da presença do Senhor. E aí nós vimos que Jonas, ele atendeu a voz de Deus no sentido de levantar, mas contrariou a vontade de Deus no sentido de fugir. Porque Deus chamou para poder receber uma mensagem da parte dele e ir até um determinado povo. Não foi para fugir da presença dele. E tem muitos profetas que estão se levantando diante de Deus, mas estão se levantando para fugir, não estão se levantando para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Né? E quando nós nos levantamos, paz, irmã Lourdes, a paz, irmã Dani, Deus abençoe vocês. Então, quando nós nos levantamos na presença de Deus para atender ao chamado dele, nós vamos ser bem-sucedidos. Mas quando nós nos levantamos igual Jonas, mas nos levantamos para fugir, para correr da presença de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai nos encontrar lá no lugar da fuga e vai nos trazer para o centro da vontade dele, conforme ele assim determinou. Né? Não adianta a gente fugir. A paz, Neuza. Tudo bem, minha cunhada? Que Deus te abençoe. Abençoe toda a família. Fortuna, né? Então nós vimos que Jonas se levantou na presença de Deus, mas levantou para fugir e não para cumprir o chamado, para cumprir a vontade de Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo, que irão me ouvir ainda através desse vídeo, que tem o chamado da parte do nosso Deus, chamado Jeová, para poder anunciar as boas novas, para poder anunciar a mensagem do Evangelho do Reino, para anunciar, sabe, a palavra de Deus, e nós trocamos o chamado de Deus, a vocação de Deus para as nossas vidas. Ele nos vocacionou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos separou para realizar algo na sua presença. E a gente fica igual Jonas, fugindo da presença dEle. E o fim de quem foge da presença de Deus é ser fisgado por Deus, por meio de algum processo, e Deus vai trazer para o centro da sua vontade. Né? Deus, eu sempre falo assim, que Deus, Ele não bate de frente com ninguém, até porque a gente não está preparado para bater de frente com Ele. Deus, Ele não contende com ninguém, sabe, com ser humano. Deus não contende com criatura, porque Ele é oleiro e a gente é barro, sabe? Jeremias disse que
Nós somos como vasos, considerados por Jeová, por Deus, como vasos na mão do oleiro. Quando um oleiro ele pega um vaso na sua mão, ele pega, aqui é de um cristal, acho que é cristal, esse daqui é uma resina, não sei. Mas quando o oleiro pega o vaso, ele faz dele o que ele bem entende, sabe? Se precisar quebrar, o oleiro quebra. Se bem que lá no livro de Jeremias, ele diz que foi o oleiro que se quebrou. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que pegou e soltou o vaso e quebrou no chão. Já vi muita gente pregando de forma errada e dizendo que foi o vaso, que foi o oleiro que quebrou o vaso. Mas se você ler todas as traduções das Escrituras Sagradas, você vai ver que foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. É a gente que se quebra nas mãos de Deus. Deus, ele está lá, ele não contende com ninguém, a vontade dele permanece porque ele está no controle de todas as coisas. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ou seja, dessa posição ele não sai, ele está no controle de todas as coisas. Então, quando a gente se estribucha como vaso nas mãos do oleiro, quem se quebra é a gente, não é ele. Ele está disposto, quantas vezes a gente se quebrar, ele está disposto a nos refazer, porque ele prefere um vaso inteiro do que um vaso quebrado. Então ele nos atrai para a sua presença, paz, saudade nega. Então a gente vê que é o vaso que se quebra, não é Deus, não é o oleiro que quebra a gente que é vaso, não, é a gente que se quebra com as nossas atitudes, sabe? A gente quer as coisas do nosso jeito, e as coisas não é do nosso jeito. As coisas é do jeito que a palavra de Deus nos orienta. Isso daqui é uma bússola, sabe? Para a gente não se perder na caminhada. Aqui nos diz qual é a direção que nós temos que tomar. A gente só quebra a cara porque a gente é teimoso igual Jonas. Deus manda a gente levantar para cumprir o propósito dele. E a gente levanta para fugir da presença de Deus. E como ninguém consegue fugir da presença de Deus, ele envia alguns peixes para poder nos engolir no meio desse oceano, no meio dessa fuga para longe da presença dele. Porque aqui Deus não estava querendo dizer, né? Porque se a gente observar, ele desce para Jope e ele ainda paga pela destruição dele. O pior de tudo é que a gente às vezes ainda investe na nossa própria destruição. Jonas, ele fez isso. Ele pagou por uma passagem para poder fugir de navio para Tarsis. Mas para onde foi que Jeová Deus, para onde que o nosso Deus tinha mandado Jonas? Foi para Nínive. E se ele manda, ele se responsabiliza. É ele quem prepara tudo. Então, assim, quantos profetas não teve antes de Jonas? Deus não poderia ter enviado outro antes de Jonas? Mas foi Jonas que Deus preparou para aquele momento, para aquela ocasião. Deus preparou o território de Nínive para receber Jonas. Mas Jonas não tinha que correr para Tarsis. Porque o mesmo Deus de Nínive também estava em Tarsis. E aí a gente observa que ele foge, ele paga o valor da passagem, ou seja, ele pagou para ver o encontro dele com Deus lá em Tarsis, né? E o pior de tudo, que o profeta fujão, quando ele foge, ele não coloca só a vida dele em risco, ele coloca a vida de todos que estão ao redor. Se Jonas tivesse levado a família com ele, ele teria colocado a família dele em risco. Mas Jonas entrou num navio de pessoas que não faziam parte da família dele. De um navio, ele entrou dentro de um navio que estava cheio de pessoas que estavam indo para Tarsis também. E por conta de Jonas, por conta de um desobediente, colocou toda a tripulação do navio, colocou todo aquele povo em risco de vida. Deu prejuízo, não morreu ninguém, não morreu porque Deus não botou Jonas ali para levar tragédia para aquele povo. Mas aquele povo teve prejuízos. Se a gente observar, aquele povo começou a entrar em desespero quando Deus deu ordem para o mar para levantar uma grande tempestade. O mar, gente, o oceano, que é maior do que a gente, ele obedece à voz de Deus. Por que é que a gente tem tanta dificuldade de atender à voz de Deus, de atender ao chamado de Deus, à convocação de Deus? Por que é que a gente tem tanta dificuldade? É o único ser que ainda bate de frente com Deus e é teimoso e é desobediente, é o ser humano, porque vocês veem aqui pela passagem de Jonas que o grande peixe foi obediente à voz de Deus. Você vê que o oceano foi obediente à voz de Deus. Primeiro, Deus convoca o oceano para poder dar um corretivo em Jonas. E aí a tempestade se levanta, né? E eu falei, meu Deus, como Jonas tem muitos nos dias atuais, que Deus está falando, vai por aqui. E ele está comprando uma passagem para cá. E está indo para essa tripulação aqui. E aí a tripulação começa a dar tudo errado, porque Jonas está lá no meio. Toda a tribulação, todo o povo, que Deus envia um profeta obediente, a tendência
É Deus fazer com que prospere, com que o povo seja abençoado, agraciado. Aquilo que está torto, conserta por meio de uma palavra que Deus envia na boca do profeta, que Deus fala por meio da boca do profeta. Os ajustes que tem que estar fazendo no meio daquele povo, Deus faz. Mas quando é um profeta desobediente, o que estava ruim fica pior. E o que estava pior se destrói. Quando tem um profeta desobediente no meio. Mas quando o profeta é enviado da parte de Deus, tudo começa a se encaixar. Tudo começa, sabe, a andar em perfeita harmonia. Perfeita sincronização. E tudo se ajeita para a glória do nome do Senhor. Então a gente observa aqui que Jonas levanta e foge para Tarsis. Desce para Jope, compra uma passagem, foge para Tarsis, pagou a sua própria passagem para sua própria destruição, para sua própria disciplina, para largar de ser fujão. E aí, ele foge para Tarsis. Eu quero fechar aqui porque eu não quero prolongar muito esse vídeo. Se o Senhor me conceder tempo, amanhã eu dou continuidade a partir do capítulo 4 de Jonas, né? Mas nós vimos aqui, o que nós aprendemos nessa primeira conversa nossa a respeito do livro de Jonas, que nós temos uma identidade. Guarde sua identidade, preserve sua identidade. Porque se você tem convicção de quem você é em Deus, não tem diabo, não tem instrumento de Satanás, nem dentro da casa do Senhor e nem lá fora. Porque tem pessoas que falam assim, tem instrumento do diabo dentro da casa do Senhor. Oh, tem! Assim como existe o joio, existem pessoas. E Satanás, eu sempre falo assim, ó. Lá fora, Satanás trabalha de uma forma. Ele trabalha dando estratégia para o povo se afundar cada vez mais na corrupção do pecado e tragando gente para o abismo, para a eternidade sem Deus. Lá ele trabalha nesse intuito. Dentro da casa do Senhor, o diabo, Satanás, ele influencia algumas mentes para se degladiarem, sabe? Para se definharem, para poder, na área da contenda, na área da fofoca, na área da divisão, na área da confusão, do disse que me disse. Porque se Satanás conseguir, sabe, me filtrar espírito de divisão, de contenda, de fofoca, não, eu acho que o fulano é assim, que o fulano é assim, não tem que achar nada. Quem é dono da identidade nossa diante do Senhor é o próprio Deus. Ele nos conhece. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, a vida da nossa irmã, da irmã Regina, da irmã Pati, da irmã Luz, da irmã Neuza. Não me pertence, não é da minha conta. Cada um sabe de como está sua vida diante de Deus. E se não estiver bem, Deus é poderoso para aperfeiçoar. O que nós não podemos é sair da presença dele, porque a presença dele, por meio da sua palavra, que nos direciona, que nos alinha com o propósito dele, que nos alinha com a vontade dele. Então nós vemos aqui que nós aprendemos sobre a identidade. Não deixa ninguém denegrir tua imagem. Mas como? Eu vou partir para cima? Não, entrega nas mãos de quem pode resolver, que é Deus, sabe? Faça a oração da irmã Lu. Deus, dá ocupação para ele. Dá ocupação para ela, está tão desocupado, Senhor, está tão desocupado que está cuidando da minha vida, sem conhecer o meu assentar, sem conhecer o meu dormir, sem conhecer o meu levantar, sem conhecer o meu dia a dia, sem conhecer a minha luta, sem conhecer a minha história, Pai. Vai lá, dá ocupação. Começa, sabe, a pegar essa oração, fazer essa oração. Seja sábio, não vai contender com ninguém, não. Porque quando você vai tirar satisfação, é isso que Satanás quer. Satanás quer você no mesmo patamar dessas pessoas. Satanás quer que você se iguala a essas pessoas, sabe? Que estão sendo polida e lixada diante do Todo-Poderoso para poder alcançar a perfeição também. Como eu disse, o joio existe, o trigo existe e convive junto. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para transformar até o joio em trigo. Porque Deus, ele é dono da natureza. Ele tem o poder de, por meio da sua palavra, trazer transformação, regeneração, renovação nas nossas naturezas ruins, sabe? Deus, ele tem o poder, nenhum ser humano tem o poder de mudar o outro falando mal, criticando ou até mesmo elogiando, sabe? Existe um tal de crítica construtiva por aí, de crítica destrutiva. Crítica é crítica, gente. E dependendo da pessoa que está sendo criticada, do momento que ela está vivendo, ela pode morrer. A gente precisa ter sabedoria. Deus, se é uma crítica construtiva, então, e é verdade essa crítica que eu estou querendo fazer, eu vou chamar o meu irmão para a realidade, mas você sabe se o seu irmão está preparado para ser chamado para a realidade nesse momento? Ou será que ele está ferido ainda e precisa ser curado para depois ouvir a tua realidade? Nem todas as realidades é para ser dita, nem todas as verdades é para ser dita a revelia de qualquer forma. Até o momento de falar a verdade, Deus tem o tempo certo de falar a verdade para a pessoa que precisa ouvir as verdades, né?
Nós precisamos saber como que os nossos irmãos estão para receber aquilo que eu estou querendo falar com ele, sabe? E Deus está conversando com alguém aqui a respeito disso. Processe um pouquinho mais o que tu quer falar para fulano e para fulano. Se coloca no lugar dele e diz, Senhor, se eu estivesse no lugar dele e eu ouvisse isso que eu estou querendo dizer para a irmã Maria, que eu estou querendo chamar ela para a realidade, eu suportaria ouvir isso que eu quero falar para ela? Se coloca no lugar dela, tenha empatia até naquilo, na mensagem que você quer falar para alguém, né? Nós precisamos, porque Jesus falou que não é... Antes era para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas como tem pessoas que não amam nem a si próprio, e que ela é amarga, e ela quer amargar a vida de todo mundo que está na frente dela ou ao redor dela, então aí Jesus falou assim, ó, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer o seguinte, ame o teu irmão como eu amei, porque eu vou me entregar para sacrifício por amor de vocês. Vocês precisam amar os seus irmãos, não mais como vocês amam a si próprio, porque eu estou vendo aqui, é como se Jesus dissesse assim, eu vou conjecturar aqui, é como se Jesus dissesse assim, eu estou observando meu povo aqui na terra, e eu estou observando que tem gente muito amarga, tem gente muito atravessada, e que quer atravessar a vida dos outros, quer amargar a vida dos outros também. Então não é mais para vocês amarem como a vocês mesmos, mas é para vocês amarem uns aos outros como eu amo, ao ponto de se entregar em favor do teu irmão, como eu vou fazer dentro de poucos dias, que era o que Jesus estava querendo dizer por intermédio do livro de João, né, da mensagem lá do apóstolo João, lá no Evangelho que ele escreveu. Então que nós possamos amar o nosso irmão como Jesus amou e não mais como a nós mesmos. Porque tem dia que a gente, eu não sei vocês, principalmente mulher que tem um sobe e desce de hormônio, não é assim? E Deus conhece? Conhece. Deus fez a mulher desse jeito, Deus fez o homem de uma forma, e Deus fez a natureza da mulher e o emocional da mulher de uma outra forma. Tem dia que a gente está assim, amando como Jesus ama. Mas tem dia que a gente está amando como a gente se ama, e a gente amanheceu amargo, e a gente amanheceu triste, e a gente amanheceu angustiado. E quem amanhece angustiado não tem capacidade para amar ninguém. E quem amanhece amargo não tem capacidade para amar ninguém. Não é assim? Pergunta que Deus está fazendo para nós essa tarde, não é assim? Dependendo do nosso vai e vem de mulher, do mundo feminino, do mundo masculino, tem dia que a gente amanhece é para pedir misericórdia. Não, a gente não amanhece preparado para amar ninguém. E Deus sabe disso? Sabe, uma parte. Deus sabe desses sobe e desce do nosso emocional, do nosso psicológico, da nossa alma. E Ele vai nos tratando de dentro para fora, para a gente ter um tempo maior de amar e um tempo menos de amargura, um tempo menos de angústia e um tempo menos de tristeza, menor de tristeza, sabe? Jeová Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele nos entende. Se Deus não nos entendesse, eu nem estaria aqui mais falando com vocês, Deus já teria me eliminado da face da terra. Tem dia que eu amanheço a misericórdia, irmãos. Tem dia que eu amanheço assim, como diz o pastor Cláudio Duarte. Eu vou rir aqui com vocês. Tem dia que a gente amanhece desgostoso da vida porque a gente não morreu madrugada, né? E são coisinhas que a gente vive no dia a dia, que quando a gente passa aquele período, a gente olha para trás e fala, que palhaçada. Eu fiz uma tempestade no copo d'água. Agora está sendo uma tempestade no copo d'água. Mas naquele momento não era tempestade no copo d'água. Era tempestade que atacou Jonas mesmo. Aquela de arremessar o navio para cima e para baixo, quebrar tudo. Porque era assim que o nosso emocional estava. Era assim que o nosso psicológico estava. Sabe quando a gente está na prova? Só quem está na prova sabe, gente. Porque a gente é provado é justamente naquilo que mais dói na gente. Pode ver quando a gente tem um desgosto com alguém, pode ver. Quem é desconhecido pra gente não provoca desgosto na gente. Quem provoca angústia na gente são os mais chegados. Porque a gente não espera, não era pra vir dali, Senhor. Não era aquela irmã, aquele irmão, não era pra fazer isso comigo. Poxa vida, eu confiei. Eu servi tanto tempo, eu fiz tanto, Deus, por aquela vida. Por que que ela agiu desse jeito comigo? Geralmente vem de onde a gente menos espera. E Deus permite, sabe pra quê? Para poder a gente não apostar tanto em seres humanos. Para a gente se voltar mais para Ele, porque é Ele que é perfeito. O ser humano é imperfeito. E é por isso que a gente tem que perdoar aqueles que se levantam contra a gente. Aqueles que não estavam no momento bom também, e que no momento ruim, aproveitou já o momento ruim para jogar os bichos em cima da gente, para fazer alguma coisa para magoar a gente. Mas a Bíblia diz que o Deus que permite a ferida, Ele também tem o bálsamo, Ele também tem a pomada para poder curar a ferida que foi aberta. A ferida que está sangrando, né? Ele tem o poder. Então nós vamos ficar por aqui nessa tarde, com essa palavra para o nosso coração.
preocupado com a nossa identidade, não diante dos homens, porque se a gente está bem com Deus, a gente está bem diante dos homens. E se os homens não perceberam que você está bem diante de Deus, é problema dele que está cego, que está sem enxergar as suas qualidades e o seu potencial diante de Deus. O importante é que Deus investiu em você e Ele sabe o potencial seu, o quanto Ele investiu e o quanto Ele ainda vai investir. Isso é que importa para Deus. Com os demais que te julgam por fora, sabe, como Samuel quando foi ungir a Davi, é com Deus, sabe? Com o povo que olha e vê e faz um julgamento de acordo com a tua casca, é problema deles com Deus. Porque Deus sonda é o coração. Deus sonda é o potencial que Ele pôs dentro de você. E é com esse potencial que Ele conta contigo. Então faça como Jonas, levanta, mas não fuja. Esse segundo ponto, levanta-te. Então é para levantar. Só não faça esse terceiro, essa segunda parte. Jonas obedeceu a voz de Deus para levantar, mas desobedeceu para poder fugir, porque Deus não chamou ele para fugir, Deus chamou ele para obedecer e ir até Nínive. Então a gente vai ter uma série de estudos aqui dentro do livro de Jonas, né, que Jonas, falando sobre a vida de Jonas. E tudo isso que ficou escrito aqui no Antigo Testamento, não é para a gente fazer doutrina, mas é para a gente refletir e para a gente pegar, sabe, como reflexão e colocar em prática nas nossas vidas o que tem para colocar em prática e tirar das nossas vidas aquilo que não serviu para o profeta Jonas, né? Então, primeiro, cuide da tua identidade. Segundo, se levanta e obedece à voz de Deus. Não fuja para Tarsis, sabe? Não fuja. Fica aonde Deus quer que você fica. Vá para onde Deus quer que você vá. Se Deus mandou ir, não fica. E se Ele mandou ficar, não vá. Se Deus mandar você ir e você ficar, você corre o risco de sofrer prejuízo. E se Deus mandar tu ficar e tu ir, tu vai não só sofrer prejuízo, como tu vai provocar prejuízo nos arredores. Então a gente tem que estar com o ouvido, o ouvido sensível à voz do Espírito Santo, para saber quando Ele manda ficar e a gente ficar. E quando Ele mandar ir, a gente ir. Para nem os que ficam sofrer e nem os que ir para onde a gente vai sofrer também. Como aquele povo que estava na tripulação lá no navio. E que a gente pega o exemplo do oceano, que é obediente, e que a gente pega o exemplo do peixe que está dentro do oceano e que obedeceu à voz do Todo-Poderoso e executou a vontade, sabe? Executou a vontade do Todo-Poderoso. Fica essa palavra para nossa meditação. E querendo o Senhor, amanhã eu dou sequência nas outras reflexões que vem do versículo 4 do capítulo 1 de Jonas a seguir. Se você quiser ir meditando, vai meditando, porque aqui é um aprendizado. Eu vou passando aqui o que o Espírito de Deus me inspira, me traz para poder transmitir para vocês, mas vocês também podem fazer comentário aqui enquanto me assiste. Vocês podem dizer, irmã Lu, eu tive um entendimento a respeito disso também. Aqui é a gente aprendendo uns com os outros. Eu sempre falo, gente, eu busquei me aperfeiçoar dentro da palavra de Deus, mas o poço de Deus é tão fundo que eu não tenho corda para chegar até lá no fundo. Então, o que que acontece? Eu vou continuar sendo uma eterna aprendiz, assim como você também. Eu vou passar a vida aprendendo coisas novas sobre Deus. Eu vou passar a vida aprendendo que Deus se revelar para mim, porque Deus ele se revela dia após dia para nós. É só a gente estar interessado em conhecê-lo, né? Então, eu vou passar a vida inteira aprendendo com Deus e vou morrer sem entender nada dele. Ontem eu fui dormir conversando com Deus e eu falei assim, Senhor, eu conheço tão pouco do Senhor. E o Senhor, Jesus, ele é o noivo da igreja. E ninguém vai partir para um casamento sem conhecer o noivo, gente. A gente tem que aprender isso. Você namora, é a fase do conhecimento. Você fica noivo, é a preparação para o casamento. A igreja está se preparando para o grande arrebatamento. A igreja está preparando para o casamento, para o grande encontro com o seu Criador. Mas ninguém vai pular etapas. O mundo atual, a modernidade, é assim, o povo casa, vai para a cama primeiro, aí depois vai namorar e conhecer o que não conheceu, e depois vai comprar as coisas para poder voltar, continuar o casamento. É tudo assim, um angu de caroço, como dizia minha bisavó, tudo muito doido. Mas com Deus ninguém pula etapa. A gente conhece a Jesus por meio da sua palavra, a gente fica noiva, que é a igreja dele, a gente fica noiva se preparando, aguardando o grande arrebatamento, e quando chegar o grande arrebatamento, no individual ou no coletivo, nós vamos partir para a eternidade. Eu li alguma coisa essa semana da minha cunhada, da Neuza, ela falando e que descobriu que a nossa estadia aqui na Terra é só uma vírgula. Ainda existe toda uma eternidade pela frente para a gente passar com o nosso Deus, chamado Jeová, o Todo-Poderoso, o Soberano, né? Então,
que nós venhamos entender que nós estamos sendo preparados como noiva do Cordeiro para o grande arrebatamento. E na presença de Deus, ninguém começa casando e depois se prepara e depois conhece, não. Começa conhecendo, fica noivo, se prepara e depois casa. E ninguém vai pular essas etapas, porque Deus não deixa ninguém pular essas etapas. Com Deus, as coisas é feito por etapas, por ciclos, e nós temos que cumprir todas as etapas, todos os ciclos para poder se dar bem na presença dele. Amém? Que Deus abençoe. Gente, se eu for falar da palavra de Deus, eu passo o dia e a noite falando, sem parar. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente compartilha, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o que você conhece é pouco, mas o pouco que você tem, compartilha para você ver como Deus faz assim, e desce, sabe? Ele disse, se a Lúcia está compartilhando o que eu dei para ela, o que eu confiei a ela, eu vou confiar mais, eu vou dar mais para ela. A paz, irmã Lucinha. Então, quanto mais o segredo do crescer na presença de Deus, do, sabe, conhecer Deus mais de perto, é compartilhar o pouco que Ele nos dá. Está na generosidade. Generosidade em todas as áreas. Quanto mais eu reflito sobre a palavra de Deus aqui com vocês, mais Deus me dá para refletir. Eu paro uns dias porque eu sou, como diz o povo aí, um pouco acomodada. E eu estou igual o Jonas, eu preciso me levantar e voltar a refletir na palavra de Deus juntamente com vocês. Porque aquilo que é pouco para mim é muito para alguém que está do outro lado me assistindo. Né? Aquilo que é pouco para você, que você acha que Deus depositou pouco na tua vida, tem alguém do outro lado que não tem nem o pouco que você tem. Então compartilha, se é a palavra de Deus, se Deus te chamou para meditar na palavra de Deus, para ensinar, seja o que for, sabe? Compartilha, seja generoso. Deus não te chamou para poder te entupir de palavra, te deixar na presença dele e ficar lá engasgado, não. É para você abrir a boca, abrir a torneira e deixar a fonte transbordar, sabe? Fica essa palavra para a nossa meditação, gente. Que Deus abençoe, querendo o Senhor me permitindo com vida e saúde. E amanhã a gente se encontra aqui no período da tarde de novo para dar continuidade nesse estudo aqui. Porque é um impedimento aqui. Quem atua na área da palavra sabe disso. Deus nos dá uma palavra, mas até o momento da gente esboçar a palavra que Deus nos deu, é tanto tropeço, é tanto desânimo, é tanta coisa para poder a gente não abrir a boca e falar, amados. Sabe, ore por mim, porque quanto mais a gente fala, o pouco que a gente tem, que a gente transmite, é útil para quem não tem. Tá? Então, aproveita já e compartilha esse vídeo com quem precisa, porque eu tenho certeza que não só eu fui edificada nessa tarde, mas você foi edificado e muitas vidas que você compartilhar vai ser edificado. E eu vou levar esse vídeo lá para o YouTube também, tá bom? Que Deus abençoe. Eu gostaria de pedir para vocês, eu tô com uma dificuldade, o seguinte, eu gostaria muito de fazer transmissão ao vivo, direto pelo YouTube. Só que o YouTube, eu tô com 300, se não me engano, 370 e poucos inscritos. Então, abaixo de 1000 eu só consigo transmitir no privado. E depois vai a público. Mas a partir de 1000 inscritos, eu consigo transmitir, igual eu estou transmitindo aqui pelo Facebook, sabe? Junto com vocês, conversando junto com vocês, lendo o que vocês estão escrevendo aí. Então eu conto com a ajuda de vocês. Não é para me autopromover, não. Quem me conhece sabe que eu não gosto de exibicionismo, que eu não gosto, sabe? Para mim tanto faz ter 1000 visualização, como ter 50 mil. Para mim tanto faz pregar para 1, como pregar para 30 mil, sabe? Ainda essa semana, eu falei, olha eu de novo, gente. Essa semana, mas eu vou encerrar aqui, tá? Oi, irmã Luciete. Nessa semana eu falava assim, um pastor falou assim para mim. Me encontrou no mercado e falou assim, pastora, eu quero que você ministre na minha igreja no congresso no mês de maio. A minha igreja ainda é pequena, não sei se você atende, mas eu vejo que a senhora prega em muitas igrejas para eu, e eu quero já te avisar que eu vou te convidar para pregar no congresso no mês de maio na minha igreja. E eu falei, conta comigo. Aí ele falou assim, porque tem pessoas que não pregam para a igreja pequena. E eu falei, o sangue de Jesus Cristo tem poder na vida desses atribulados. Porque o maior mestre da história foi Jesus Cristo, que já saiu de um poço para falar com uma pessoa só. Mas ele sabia em quem ele estava investindo. Era uma mulher samaritana, que mais tarde virou uma missionária e trouxe Samaria para a presença de Deus. Algumas aldeias de Samaria para a presença de Deus. Então, não negligencie de pregar a palavra para uma pessoa só. Porque aquela pessoa só que você está pregando pode ser como a mulher samaritana. No futuro ela vai ser uma missionária e vai fazer uma grande obra no reino de Deus. Então investe numa vida, em 2, em 20, em 50, em 10 mil, 20 mil. É vida que precisa partir para a eternidade, estar com Cristo. É vida que precisa trabalhar no reino de Deus e que vai ter um retorno muito grande no reino de Deus. Então eu não tenho essa, sabe?
Eu prego para vocês que estão aqui, eu ministro a palavra, eu ensino a palavra para vocês que estão aqui. Mas se tiver um sozinho, eu ministro para um sozinho. E se não tiver ninguém, eu deixo o vídeo gravado para você assistir depois, não tem problema, sabe? Então eu não tenho vaidade não, amados. Não tenho vaidade não. Mas, infelizmente, eu preciso de 1000 inscritos. Ou felizmente, não sei. Preciso de 1000 inscritos para poder conseguir fazer transmissão assim, ao vivo, sabe? Como eu estou fazendo aqui pelo Facebook. Tá bom? Até amanhã. Que Deus abençoe. E um beijo no coração de vocês. Tá bom? Fiquem na paz.